Salmos de número 24, versículo 7 vai dizer assim, ó: "Levanta suas cabeças, ó porta, levanta-se levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória." Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levante as suas cabeças, ó porta, levanta-se os portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus seja louvado. Ah, Jesus, eu sinto, Senhor Deus, nesse momento a tua presença neste lugar. A presença do Senhor é real neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Quando lemos este salmo, muitas pessoas imaginam que o momento é momento de celebração. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo aqui. Aleluia. Porque a Bíblia vai falar que Davi dançava, Davi se alegrava na presença do Senhor, mas há algo muito mais profundo acontecendo nesse contexto. Aleluia. Mas existe algo tremendo acontecendo, que é o quê? É a arca. É a arca que estava entrando em Jerusalém. A arca, meus amados, representa a presença do Senhor. A arca representa a presença do Senhor na nossa vida. Aleluia. A presença do Senhor está voltando para Israel. Davi vem trazendo ali, juntamente com os sacerdotes, eles vêm trazendo a arca da aliança de volta para Jerusalém. Então a presença do Senhor adentra naquele lugar, a presença do Senhor está voltando para aquela nação, para aquele lugar. E Davi, o maior rei de Israel, ele faz algo inesperado. Nós estamos falando do rei Davi. Nós estamos falando de um rei, ele tem um comportamento inesperado, aleluia. Ele não entra nessa história como rei. Ele não entra nessa história como rei, ele não é o protagonista dessa história. Não, ele não é. Ele escolhe desaparecer para que Deus seja visto. Ele reconhece a sua insignificância perante o Senhor. Glória a Deus. Quando a presença chega na nossa vida, quando a presença do Senhor entra na nossa vida, o nosso ego, ele precisa sumir, ele precisa sair. Nós não podemos sustentar o ego na presença do Senhor. Davi era rei, sim, Davi era rei. Poderia entrar ali vestido com as suas roupas reais. Davi poderia ter sustentado ali a sua autoridade, mas Davi não fez isso. Davi poderia, naquele momento, meus amados, receber aplausos, mas não foi isso que Davi fez. Não, Davi fez, não, bem pelo contrário. Ele poderia fazer, daquele momento, uma exaltação pessoal, mas ele tira as suas vestes reais. Ele tira a sua veste de linho, ele dança diante do Senhor, porque compreendeu que diante da glória de Deus, nenhuma coroa tem valor. Não é o seu dinheiro, não é a sua posição, nada disso tem valor na presença do Deus vivo, nada disso tem valor na presença do Senhor. Nada disso. O Senhor quer muito mais que isso de mim e de você. Muito mais. Quantas vezes queremos que Deus participe dos nossos sonhos, dos nossos planos? Quantas vezes? Mas nós não queremos sair do controle. Nós queremos que Deus participe dos nossos planos, dos nossos sonhos, mas nós não abrimos mão. Nós não queremos que o Senhor, não deixamos o Senhor realmente tomar o lugar dele na nossa vida. Nós não permitimos. Queremos Jesus como ajudador, mas não como rei.
Queremos Jesus para nos fazer favores. Esquecemos que Ele é o Rei. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. As portas precisam se levantar na nossa vida. Precisa. A palavra do Senhor diz assim, ó: "Levantai, ó porta, as vossas cabeças". Davi não está falando apenas de porta de madeira, não. Na Bíblia, a porta representa acesso, acesso direto. Aleluia. Representa governo, representa autoridade. Hoje Deus continua perguntando: quem governa o seu coração? Quem está governando o seu coração? Há pessoas que abriram a porta para o medo, abriram a porta para a ansiedade, para a culpa, para a rejeição, para a amargura. Quantos nessa madrugada estão amargurados? Quantos nessa madrugada estão passando aí por crises de ansiedade? Quantos essa madrugada ainda não conseguiram superar a rejeição? Quantos nessa madrugada estão aí repetindo padrões? Quantos de vocês? Quantos? Quantos que nesse momento estão no alcance da minha voz e estão aí repetindo padrões? Quantos ainda estão nas prisões do orgulho? Quantos ainda mantêm a porta fechada para Jesus? Quantos ainda estão ainda presos, aprisionados e não conseguem abrir as portas do seu coração? Porque o Senhor, Ele quer, sim, Ele quer entrar pelas portas do seu coração, amados. O Rei da Glória não divide o seu trono. A palavra de Deus diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. E quantos de nós estamos querendo dividir com o Senhor, sentar no lugar que é dele por direito? Porque Davi, quando ele entra em Jerusalém, Davi entende que aquele lugar era o lugar do Senhor. Lugar de vestes reais era dele, não era de Davi. Davi reconhece. E quantos de nós não reconhecemos? Queremos disputar um lugar com o Senhor. Ele não divide. Os guardas, eles perguntam assim, ó: "Quem é este Rei da Glória?" Os guardas da porta de Jerusalém perguntam ao rei Davi: "Quem é esse Rei da Glória? Que é isso, meu rei? Quem é esse Rei da Glória?" E a resposta de Davi é precisa, a resposta de Davi é poderosa. Davi diz assim, ó: "É o Senhor forte e poderoso, é o Senhor poderoso nas batalhas." Olha as respostas de Davi. Davi responde com precisão. É um Senhor poderoso na batalha. Davi não responde: "Sou eu. O forte e corajoso aqui sou eu sou o rei de Israel. Eu sou o rei deste lugar. Eu sou o rei." Não, Davi não fez isso, porque ele sabia quem realmente venceu todas as guerras. Ele sabia quem sustentava ele em cada batalha. Abraão venceu porque Deus estava com ele. Moisés venceu porque Deus abriu o mar. Josué venceu porque Deus derrubou as muralhas. Davi venceu Golias porque Deus lutou por ele. Toda vitória tinha um único autor. Toda vitória, na minha e na sua vida, tem um único autor: Jesus. Muitas guerras continuam porque ainda somos os reis da nossa vida. Continuamos travando batalhas até hoje. Por quê? Porque nós queremos ser os reis da nossa vida. Nós queremos estar no controle. Talvez você esteja cansado hoje, ansiosa, nessa madrugada. Talvez você esteja passando por uma ansiedade tremenda, uma luta, uma tempestade tremenda na tua vida, por causa de ansiedade, sobrecarregado totalmente, tentando controlar tudo, tentando resolver tudo. E Deus te pergunta hoje aí, ó: quando você vai sair do trono?
Davi deixou o trono. Amados, Davi deixou o trono. Davi não ficou no trono, não. Davi abdicou do trono, por quê? E devolveu o trono àquele que era de direito. Então Jesus pergunta para você onde, quando você vai sair do trono? Enquanto você insistir em governar sozinho, você vai continuar nos seus processos. Carrega pesos que nunca foram seus. Você está carregando pesos que nunca foram seus, porque você não abre mão do trono. Um trono que não é seu. Você continua segurando algo que não é seu. Você continua tomando posse de algo que não é seu. Quando o Rei da Glória entra, a batalha muda. Porque ele é o dono do trono. A batalha muda de dono. Quando ele entra, a batalha não é tua, é dele. E aí ele diz para Josué: Josué, nessa peleja não terás que pelejar. Aí, Josafá, a peleja não é sua. Essa peleja é do Senhor, mas você precisa entregar o trono. Você precisa abrir mão daquilo que você está tocando e não é para você tocar. Não é para você tocar. O que acontece quando Cristo governa? O que acontece quando o Senhor, ele governa a minha e a sua vida? Onde ele reina, o medo perde espaço. A ansiedade encontra descanso. A culpa recebe perdão. A confusão dá lugar à direção. O vazio é preenchido pela presença. O vazio que você está sentindo nessa madrugada vai ser preenchido pela presença de Deus. O maior milagre não é Deus mudar a circunstância, é Deus assumir o governo. O Senhor, ele não quer mudar a circunstância da tua vida, ele quer assumir o governo do teu coração. O Senhor, ele quer assumir a tua história, ele quer tomar a sua guerra nas suas mãos. Talvez Deus não tenha permitido que essa porta se feche na sua vida, porque ele ainda tem te visto. Por isso que ele ainda não permitiu que essa porta se feche. E nessa madrugada o Senhor está permitindo que essa live entre na sua casa, que essa live fala ao seu coração. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque tem alguma coisa aí, a porta do seu coração ainda está fechada. Você está retendo algo que não é seu. Você está obstruindo, sentado no lugar que não é seu. Uma área que ninguém conhece, mas o Senhor conhece. Uma dor escondida, mas que o Senhor vê. Uma culpa que o Senhor está contemplando. Um pecado, algo está aí em você, travando o seu desenvolvimento, travando o seu próximo passo. Uma ferida que não deixa você enxergar, uma ferida que não deixa você avançar. Hoje o Espírito Santo está dizendo assim para você, ó, levanta. Levanta as portas. Abre o seu coração. Deixa o Rei da Glória entrar na tua vida nessa madrugada. Deixa o Rei da Glória entrar na sua vida nesta madrugada, porque o Senhor nessa madrugada ele quer mudar a tua história. O Senhor nessa madrugada ele quer transformar a sua vida. Deixa o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, governar a sua história, direcionar a sua vida. Os seus propósitos têm que ser entregues na mão do Senhor. Deixa Ele conduzir a sua história nesta madrugada, que ao romper da aurora, aleluia, Jesus, que no final desta madrugada,
Que você seja alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Que a glória do Senhor inunda a sua vida. Que a glória do Senhor inunda a sua casa. Em nome do Senhor Jesus, você que está no alcance dessa live, você que está ouvindo neste momento, Deus tem algo extraordinário para a tua vida. Deus quer mudar o seu cativeiro. O Senhor quer entrar na sua casa. Davi entra na cidade com a presença do Senhor. E a presença do Senhor hoje, nessa madrugada, entra na tua vida, entra na tua casa, transformando todas as áreas da sua vida. A sua área financeira, a sua área espiritual, a sua saúde emocional. O Senhor, nessa madrugada, está entrando na tua vida, restaurando o seu casamento, restaurando a tua história. Hoje Deus te dá liberdade, porque Ele veio para dar liberdade aos cativos, e nessa madrugada Ele veio para te libertar das prisões, prisões do vício, da dependência emocional. Nessa madrugada, Ele veio para te libertar. Cadeias nesta madrugada serão quebradas, sua vida, tua história será transformada nessa madrugada com o poder do Senhor Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Não deixe de compartilhar essa live, não deixe de compartilhar esse momento. Se inscreva no meu canal e vamos dar continuidade a esse trabalho, essas orações, a palavra compartilhada na madrugada, que será uma transformação, Jesus, um divisor de águas na tua vida. Creia, a palavra de Deus diz: tão somente creia e verás a glória de Deus. Eu quero orar pela tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Camila, eu quero agradecer pela tua presença, que o Senhor continue, Camila, te abençoando poderosamente. Estarei orando aqui pela tua família, estarei orando aqui pela tua vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. O Senhor nessa madrugada está visitando, Camila, a sua vida, a sua casa. O Senhor está visitando todas as áreas da sua vida nesta madrugada, em nome do Senhor Jesus. Creia e verás a glória de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que possamos orar nessa madrugada. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nessa madrugada, Senhor Deus, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, meu Senhor da glória, por cada vida, meu Senhor. Quero agradecer, Senhor Deus, por esse momento, agradecer, Senhor Deus, pela vida daqueles, Pai querido, que está no alcance dessa live. Senhor Deus, vai visitando os seus filhos, visita, Senhor Deus, o teu povo, Senhor. Vai tomando a mente, o coração, Senhor da glória. Tua palavra, Senhor Deus, diz que o Senhor veio para dar liberdade aos cativos, Senhor. Então nós cremos, Senhor Deus, que a arca, Senhor, hoje entra nas nossas casas. Então cada casa, Senhor Deus, que nesse momento, meu Senhor da glória, recebe, Pai querido, essa oração. A presença do Senhor entra, Pai querido, nessa casa. A presença do Senhor tem entrado nesses lares, Senhor. Senhor, a presença do Senhor tem entrado nessas vidas, meu Senhor da glória. Vai tomando, Senhor Deus, a vida espiritual, Senhor Deus, do teu povo. Vai tirando todas as escamas, Senhor Deus. Vai libertando, Senhor Deus, de todo vício. Senhor Deus, vai tirando, Senhor Deus, tudo aquilo, Pai querido, que tem afastado teus filhos da tua presença. Senhor, toma, Pai, a mente, o coração, Senhor. Visita o teu povo nessa madrugada. Ah, Jesus, vai tirando as amarras, Senhor. Senhor, mordaças, Senhor Deus. O inimigo tem amordaçado o teu povo. O inimigo tem, Pai querido, aprisionado, Senhor Deus, as mãos, as pernas do seu povo, para que impedir que o seu povo venha se movimentar, para impedir, Senhor Deus, que o seu povo dê mais um
passo. Então eu lhe peço nessa madrugada, todas as amarras, Pai querido, que Satanás, Pai querido, planejou contra os teus filhos. Senhor Deus, se até aqui, Pai querido, ainda existe amarras atadas, eu creio, Senhor Deus, que o Senhor é Deus poderoso. Senhor Deus, o Senhor é o Rei da glória, o Senhor é general de batalha. Então eu creio, meu Senhor da glória, que os anjos do Senhor, Pai querido, vai passar nessa madrugada e todas as algemas, meu Senhor, que todos os grilhões, Pai querido, que tem aprisionado, Pai querido, teus filhos, que tem aprisionado o teu povo, Senhor, serão decepados, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, porque, Pai querido, haverá nessa madrugada liberdade para os teus filhos, meus Senhor, o Senhor Jesus, vai tocando, Senhor Deus, na vida espiritual, Senhor, vai despertando, Senhor Deus, que a palavra do Senhor venha a ser, Pai querido, acolhida no coração do teu povo nessa madrugada. Visita, Senhor, homens e mulheres, visita, Senhor, os nossos jovens, visita, meu Senhor da glória, as nossas crianças, Senhor, visita, Senhor, as nossas famílias, a nossa parentela, visita, Senhor, nossos filhos, os nossos netos, Senhor, nessa madrugada. Ah, Jesus, vai jogando por terra tudo que não provém do teu Espírito, meu Senhor da glória. Senhor, eu lhe peço pela vida da Yasmin, meu Senhor da glória. Eu lhe peço, Senhor Deus, pela vida da Ana Paula, meu Senhor. Eu te peço, Senhor, pela vida da Vitória, meu Senhor da glória. Ah, Jesus, vai tomando as suas filhas nessa madrugada em tuas mãos, vai libertando, Senhor, vai curando, meu Senhor da glória. Envia a resposta no tempo oportuno. Ah, Jesus, quantos aqui, Senhor, estão em busca de resposta, estão em busca, Pai querido, de libertação. Liberta o teu povo nessa madrugada, meu Senhor. Quando Davi entra, Pai querido, na cidade, Senhor Deus, ele canta, ele dança, Senhor, porque eu creio, Pai querido, que quando as cadeias são quebradas, creio, meu Senhor da glória, que quando os cativeiros, Pai querido, são, Pai querido, destruídos. Nessa madrugada, Senhor Deus, nós destronamos, Pai querido, o poder das trevas, porque quando, Pai querido, a tua presença entra, meu Senhor, ah, Jesus, vidas são transformadas, vidas são restauradas, vidas são restituídas na tua presença, Senhor. Ah, Jesus, nos dê uma madrugada abençoada em tua presença, Senhor. Seja conosco, meu Senhor da glória, nos dê a sua paz nessa madrugada, Senhor, e um sono, Senhor, do justo, um sono reparador, Senhor da glória, nos dê uma semana, Senhor da glória, produtiva na tua presença. Seja conosco, meu Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e te dê a sua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus, tenham uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém.